Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo abordarei sobre acidente do trabalho. O que é acidente do trabalho? Considera-se acidente do trabalho quando o exercício da atividade a serviço da empresa, do empregador doméstico ou o exercício do trabalho do segurado especial provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. O acidente do trabalho será caracterizado quando verificado pelo médico perito o nexo técnico entre o trabalho realizado e o agravo de que é portador o segurado. Em se tratando de segurado empregado, o acidente do trabalho será devido se a previsão de afastamento for superior a 15 dias consecutivos, observando-se que nos casos de acidente do trabalho que não gera afastamento superior a 15 dias, o registro da comunicação de acidente do trabalho servirá como prova documental do acidente. O empregado intermitente, o segurado especial, o trabalhador avulso e o empregado doméstico que sofrerem acidente do trabalho com incapacidade para sua atividade habitual serão encaminhados à perícia médica para avaliação do grau de incapacidade e o estabelecimento do nexo entre a lesão sofrida e a atividade exercida logo após o acidente, sem necessidade de aguardar os 15 dias consecutivos de afastamento. Para fazer jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que a incapacidade para o trabalho do segurado seja superior a 15 dias. Se o acidente do trabalho decorrer de incapacidade temporária e preenchidos os demais requisitos, o acidentado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária em sua modalidade acidentária. Se decorrer incapacidade permanente, preenchidos os demais requisitos, o acidentado fará jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em sua modalidade acidentária. E, se decorrer morte, preenchidos os demais requisitos, os dependentes do acidentado farão jus ao benefício de pensão por morte em sua modalidade acidentária. Na hipótese de concessão de auxílio por incapacidade temporária em sua modalidade acidentária, o acidentado fará jus ao benefício de auxílio acidente decorrente do trabalho após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, quando da consolidação das lesões ficar com sequelas que implique redução definitiva da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia. Este auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório e será cessado quando for concedida aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência ou não de acidente do trabalho, podendo ser concedido imediatamente após a cessação
do auxílio por incapacidade temporária ou logo após o acidente, a depender da avaliação da perícia médica. O auxílio acidente é uma indenização que visa compensar o segurado pela perda parcial da capacidade laborativa para o trabalho, em decorrência do acidente, e por essas razões não impede que o segurado continue a exercer outra atividade profissional e ter direito a outros benefícios quando ocorrer evento que justifique a respectiva concessão. Para saber mais sobre o benefício de auxílio acidente, basta assistir o vídeo Auxílio Acidente, que está disponível no meu canal do YouTube. Como se comunica o acidente do trabalho? O acidente do trabalho ocorrido deverá ser comunicado ao INSS por meio do formulário Comunicação de Acidente do Trabalho, instituído por este Instituto. O emitente deverá entregar cópia da comunicação de acidente do trabalho ao acidentado, ao sindicato da categoria e à empresa. Nos casos de óbito, a comunicação de acidente do trabalho também deverá ser entregue aos dependentes e à autoridade competente. O óbito decorrente de acidente ou de doença profissional ou de doença do trabalho, ocorrido após a emissão da comunicação de acidente do trabalho, inicial ou de reabertura, será comunicada ao INSS por comunicação de acidente do trabalho de comunicação de óbito, constando a data do óbito e os dados relativos ao acidente inicial. São responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da comunicação de acidente de trabalho. No caso de segurado empregado, será a empresa empregadora. Para o segurado especial, é o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. No caso de trabalhador avulso, a empresa tomadora de serviço e, na falta dela, o sindicato da categoria ou o órgão gestor de mão de obra. No caso de segurado desempregado, nas situações em que a doença profissional ou doença do trabalho manifestou-se ou foi diagnosticada após a demissão do segurado, qualquer autoridade pública, e tratando-se de empregado doméstico, o empregador doméstico. No caso do segurado empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico exercerem atividades concomitantes e vierem a sofrer acidente de trajeto entre um local de trabalho e outro, será obrigatória a emissão da comunicação de acidente do trabalho pelos dois empregadores. É considerado como agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. Neste caso, caberá ao profissional de referência comunicar à perícia médica o ocorrido. O prazo para a comunicação do acidente do trabalho pela empresa ou empregador doméstico será até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente. Na falta de comunicação por parte da empresa,
Pode formalizar a comunicação o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o estabelecido para ser comunicado pela empresa. Para saber mais sobre assuntos previdenciários, basta acessar os vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.